Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o CEL da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do céu, Espírito da verdade. Alziro Zaru responde. A lição de hoje é Deus, Jesus, Espírito Santo. Publicada no Jornal Gazeta de Notícias, no dia 16 de maio de 1970. Falando da opinião segundo a qual Jesus é uma fração de Deus, disse o Espírito da Verdade, opinião que sofrivelmente se enquadra nas ideias panteístas. Qual o sentido destas palavras? Segundo a doutrina, que na linguagem humana tem o nome de panteísmo, tudo sai de um só princípio e tudo volta a se reintegrar nesse mesmo princípio, para de novo daí sair e voltar, constituindo estas perpétuas separações e reintegrações a rodagem da máquina universal. Em escala menor, Jesus e o Espírito Santo são frações de Deus, partes integrantes do todo, formando com ele, portanto, a unidade. É uma variante do tema do panteísmo. No que ocorreu às margens do Jordão, tendes um exemplo do cunho panteísta da opinião dos que consideram Jesus e o Espírito Santo como duas frações de Deus. Assim, vemos Deus dividido em três partes. Uma, Jesus, num corpo idêntico aos vossos, sujeito às necessidades da existência humana e às contingências humanas da vida e da morte. Outra, o Espírito Santo, que sob a forma de uma pomba, desceu sobre o Cristo. A terceira, Deus, de quem aquelas duas frações saíram e cuja voz se fez ouvir do céu, dizendo: És meu filho bem-amado, em quem ponho todas as minhas complacências. As duas frações de Deus, depois de se terem separado do grande todo, voltam a reintegrar-se nele, reconstituindo assim a sua unidade. Se os homens não quiserem enquadrar nas ideias panteístas essa maneira de considerar Jesus e o Espírito Santo, terão de encaixá-las forçosamente nas concepções do paganismo,
relativas à pluralidade dos deuses. Semelhante modo de ver, que é chamado mistério e que a razão instintivamente repele, nasceu das falsas interpretações humanas, resultantes da ignorância do homem sobre a origem espiritual de Jesus e do que se deve entender em espírito e verdade, à luz do novo mandamento, por Espírito Santo. Graças à nova revelação, entretanto, todos vós já sabeis, Deus é um só e único princípio universal, não divisível, que sempre cria desde toda a eternidade, mas nunca pela divisibilidade da sua essência, porque Deus é uno. Jesus é um espírito criado por Deus e teve a mesma origem de todos os espíritos, o mesmo ponto inicial de existência, e se tornou espírito puro, de pureza perfeita e imaculada, sem ter falido jamais. Espírito cuja perfeição se perde na noite das eternidades, protetor e governador da terra, cuja formação presidiu, encarregado por Deus de o levar ao estado fluídico e conduzir a sua humanidade à integração no Pai. Espírito Santo é uma designação alegórica sob a qual se compreendem indistintamente, de modo individual ou coletivo, os espíritos puros, os espíritos superiores e os bons espíritos, como sendo, em ordem hierárquica, os ministros ou agentes da onipotente vontade de Deus, os órgãos de suas inspirações junto aos homens, e assim se dilui, diante da fé raciocinante, o dogma das três pessoas ou Santíssima Trindade.